Aí, boa Pessoal, noite. Boa noite. Olá, a gente já estava conversando aqui um pouquinho antes, conhecer um pouco mais da nossa história e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre criação de filhos para masculinidade, né? E aí a gente chama esse casal querido aí, a gente tem acompanhado aquilo que Deus tem feito através da vida deles, na vida dos filhos deles, do Davi, do Tiago, do Lucas. E a gente espera aprender muito com vocês hoje. Com certeza. E também acho que essa live vai ser muito boa para quem trabalha com educação de maneira geral, né? Professores, qualquer pessoa que eduque meninos vai poder aproveitar muito aí do que esse casal tem para compartilhar com a gente. Eu acho que é uma das questões, né, que mais tocou o nosso coração, né? Como a gente falou na outra live mesmo, na época que a gente estava abrindo a escola, porque o ambiente da escola hoje, né, a escola como a gente conhece, ela é um ambiente que uniformiza todo mundo, né? Não tem um trato diferente, não tem uma perspectiva diferente sobre homens e mulheres, né? Então isso é extremamente negativo na formação. A gente tem estudado, né, criação de filhos e família, principalmente agora naquela série do Douglas Wilson, né? E a gente tem percebido Família. quanto é importante, né, essa caracterização, essa compreensão e essa perspectiva, né? Tanto dentro da compreensão, obviamente, dos próprios desígnios de Deus na criação do homem, mas a gente tem visto de maneira muito prática, né, a importância disso na educação dos nossos filhos e das crianças. E queria que vocês falassem só, se apresentassem, né? Quem vocês são, seus filhos, etc. vocês ouvem bem? Eu estou com o ventilador ligado aqui, não sei se está. Tá bom. Eu sou Hernani, tenho 38 anos, sou de Pernambuco, mas moramos aqui em Lauro de Freitas, próximo a Salvador, coladinho com Salvador. Sou um discípulo de Jesus, conheço o Senhor desde os 14 anos e sou médico, pai de 3 galeguinhos aí que vocês conhecem aí por fotos aí, vídeos. Fala a idade dos meninos para quem não sabe ainda. Davi tem 11, vai fazer 12 agora em outubro, Tiago tem 10 e Lucas tem 7. Joia. E eu sou Luana, esposa de Hernani e mãe dos galeguinhos. Simples assim. Joia. Tá certo, legal. Então vamos entrar aqui no tema, né? Eu queria só definir antes, né? Vou trazer uma proposta de definição que nem é minha, né? É do próprio Douglas Wilson, naquele livro Futuros Homens. Inclusive já vamos fazer essa indicação. Super indicação de livros para você que está Foram os livros que inspiraram essas lives. querendo saber aí sobre educação de meninos, tá? E ele diz assim, ele traz a citação de um outro, e ele fala que masculinidade, né, é a reunião de todas as características que fluem do deleite e sacrifício da força física em prol da bondade. Então, eu acho interessante essa definição, porque ele mostra o que envolve, né, a masculinidade. Então, existem algumas características específicas acerca da masculinidade. Eu percebo também essa questão de envolver tanto um deleite como necessariamente sacrifício, né? Ser um homem, né, um masculino à luz das escrituras, existe a parte do deleite, mas existe a parte também do sacrifício, né? E parte desse aspecto da força física, do papel mesmo que Deus colocou sobre o homem. Então a gente não educa crianças, mas educa futuros homens e futuras mulheres. Sim, concordamos, assim, criar filhos homens, na nossa cabeça, de certa forma não tem muita ciência do ponto de vista que nós temos um modelo grande a seguir, um alvo e um modelo, um padrão a seguir, muito claro que é Jesus, né? Então, quando a gente olha para os nossos filhos, e a gente crê que o propósito de Deus, quando nos criou, foi ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus,
Então, o nosso alvo é sempre estar buscando neles, buscando formar neles características que a gente vê no Senhor Jesus, que eles tenham também. Então, o caráter, a obediência de Jesus, o amor e o carinho que Jesus tinha e demonstrava, a humildade, o serviço, o altruísmo, a vontade de fazer o bem, integridade, a verdadeira liderança, disposição para morrer pelo país, pelos outros. Então, masculinidade para a gente fica muito, é fácil, digamos assim, ter um modelo assim, né? E aí, outra coisa importante também é o fato do homem da casa, no caso eu, né, estar o mais presente possível, né? A gente crê que um dos problemas, se não o maior dos problemas da sociedade hoje em dia é o fato de, infelizmente, ou pais, ou muitas famílias não terem pai, muitas mães solteiras, por N motivos, ou os que têm pais, os pais não são presentes, porque não priorizam os filhos. Ser presente de forma participativa, né? Não só estar em casa, mas ser participante da vida dos filhos, do estudo, o que for preciso. Efetivamente presente, né? E a gente crê que esse é um dos... Creio também, na minha opinião, que o fato de, infelizmente, muitas mães não estarem em casa, e agora muitas não têm nem essa escolha, né? Tem que sair para trazer dinheiro para casa. Mas a gente crê, vocês vão perceber que nós somos numa linha meio conservadora, no sentido de que a gente olha para a Bíblia, olha os modelos que tem na palavra e queremos buscar imitá-los. E nós vemos na Bíblia mulheres que o foco da vida delas era a família, era a criação dos filhos, era criar e criar homens e mulheres. E infelizmente hoje não é isso que a gente vê, pelo menos no mundo. A gente vê muita vontade da mulher de às vezes até se igualar, essa luta aí, feminismo e tal, de querer se igualar ao homem, mas eu não vejo como não haveria necessidade de luta na minha cabeça. Cada um tem o seu papel. O homem tem o seu papel como provedor e a mulher, na minha opinião, pelo menos deveria se focar mais, sempre que possível, na criação dos filhos e o marido, claro, ajudando, cooperando, né? Então, você já falou isso, né? Sobre Cristo Jesus como esse referencial. Então, que referencial é esse? Como Cristo Jesus se representa como esse referencial e como utilizar esse referencial na educação, né? dos meninos aí. Como utilizar o referencial? Bem, o que a gente faz muito, sempre fez e faz muito, acho que não tem muito para onde correr, é usar a Bíblia como fonte maior de conhecimento, de ensino, de estudo, de brincadeiras. Eles foram alfabetizados com textos bíblicos, são as brincadeiras, matemática com a Bíblia, tudo com a Bíblia, desde pequenininhos, para dormir, as histórias que nós lemos são histórias da Bíblia. Agora a brincadeira é em inglês, eu estou focando um pouco no inglês agora, então eu pego histórias em inglês, vou lendo devagarinho com eles e traduzindo, mas sempre usando a Bíblia. E de forma prática, formar líder, bem, o líder ele tem algumas características, né? O líder tem que ser responsável, então nós... Tipo, responsabilidade é ele, né? Divide as tarefas. Isso. Então, desde quando acorda, já tem um cronogramazinho do que vai fazer naquele dia, as tarefinhas de escola e outras atribuições que ele vai dando. A ajuda deles em casa também. Um exemplo que teve semana passada, que assim, Jesus falou ao meu coração, né? É que Davi pediu para fazer assar a carne do almoço, o churrasco. Legal. Aí eu fiquei com aquele medinho dele ressecar a carne, de perder... Mas Jesus disse, deixa ele perder, deixa ele ressecar, mas aproveita que ele está assumindo o papel dele de querer prover alguma coisa. Ele queria assar a carne, me ajudar a participar, né? Então, assim, isso não é perder, né? Isso é ganhar, porque não só por estar formando ele, mas que é
é uma ajuda que abençoa a gente também e gera nele essa responsabilidade, né, de cuidar também. Eu tive uma experiência com ele quando ele tinha 3 anos. Eu tive uma suspeita de câncer e já estava com consulta marcada, com a médica queria que eu me operasse com urgência. E aí ele, com 3 anos, ele olhou para mim e fez: mamãe, por que você não pede? É só pedir que Jesus dá. Pede para ele te curar. Só que eu estava certa já, cada vez que eu fazia o exame, o cisto aumentava. E aí eu estava certa que Jesus ia me levar, né? Aí eu fiz: filho, ora por mim. Aí ele orou. E eu tava dando aulinha para eles e me sentei no chão com dor. Aí ele fez: mamãe, já passou a dor? Aí eu disse: não. Aí ele apontou assim para mim e fez: se levante, que Jesus já está curando você. Aí eu me levantei, eu fiz: Deus, não deixa o meu filho perder a fé. Aí, quando o Hernani chegou, ele fez o exame e não tinha mais cisto nenhum. Então, assim, essa autoridade que ele exerceu foi bíblica, foi das histórias que ele leu, que a fé foi gerada no coração dele. E eu desfrutei, assim, de uma cura do Senhor através da autoridade que Jesus deu a cada um de nós, né? E meu filho tomou posse disso pequeno por causa da palavra, né? Eu não tinha fé, mas ele tinha, e pela fé dele o Senhor me curou. Então, tanto com instrução na palavra, a gente pode ver isso, mas também o Senhor vai nos conduzindo, vai direcionando, ajudando eles a assumir responsabilidade, um a cuidar do outro, o irmão mais velho ser responsável. Teve outra situação mesmo que ele chegou e fez: mamãe, Tiago fez cocô. Acho que ele tinha 2 anos, Tiago tinha 1. Eu disse: filho, eu já vou limpar. Eu estava fazendo almoço. Quando eu chego no banheiro, tá ele dando a mãozinha para Tiago, tirando Tiago do chuveiro. Já tinha tirado a fralda, o cocô, dado banho, enxugado. Então, assim, eles veem muito o exemplo da gente, o que a gente faz com eles, e eles querem. Eu acho que o homem, ele nasce com essa natureza. E às vezes a gente estraga, às vezes a gente quer fazer tudo, às vezes a gente mima, quer proteger demais. E vai tirando isso deles, né? Deixar eles testarem e fazer errado. Ontem a brincadeira era... Aqui nós moramos numa casa, tem uns jardins, e apareceram 2 lagartas. Vocês que são protetores de animais, desculpem aí, mas a gente não conseguiu. 2 lagartas, estavam bem bonitinhas, tal, eles pegaram para criar. Então pegaram, colocaram numa caixa com flor, com folhas, tal. Daqui a pouco as bichinhas começaram a ficar magrinhas, não iam morrer, né? Eu não entendo de bicho. Aí um deles fez: queria fazer transfusão de sangue. Mamãe, vamos fazer transfusão de sangue de lagarta. E a gente tinha uma seringa com agulha grossa aqui. Aí não teve jeito. Vai, pega, enfia numa lagarta, puxa o líquidozinho amarelo gozante e eita, deixa fazer. Se eles querem fazer, deixa melado, e depois limpa. Abraçar um projeto, né, que eles propõem pra gente. Isso até deixa eles satisfeitos. Algumas coisas. Esse aí acabou que as lagartas morreram. Mas tem casos que dá certo, né? E que eles se sentem realizados. Até médico. Quando eles têm iniciativa para algum projeto, alguma coisa, a gente abraçar e participar, porque eles se sentem capazes, né? A gente estimula eles. Dessa maneira, estimula eles para a liderança também, com palavras de afirmação, né? Dizendo que eles são capazes, dizendo o que eles são em Cristo. Então, está declarando isso para eles, permitir, assim, dar liberdade a eles, né, de estar expressando opinião e a gente debater essa opinião deles, também de nos exortar em Cristo, várias situações assim, a gente, de posturas nossas, que Tiago mesmo, ele é muito doce e, ao mesmo tempo, ele é bem firme com a palavra. Então, ele chega para a gente quando alguma coisa assim está diferente do que ele crê, ele não se intimida pelo fato de sermos pais. Ele sabe que tem a liberdade. A Bíblia não diz assim, papai. Eita, filho, tá certo. Perdão, papai, você tá certo. Então, a gente dá essa liberdade a eles porque eles são nossos irmãos em Cristo também. E isso é uma autoridade que o Senhor concedeu a eles como irmão, né? A gente recebe. Tiago e Davi já são batizados,
já entregaram a vida deles a Jesus. Então, além de filhos, nós temos irmãos aqui em casa e a gente está sujeito, o corpo de Cristo está sujeito uns aos outros, né? Então, a gente tem que ser humilde para receber, quando a gente está errado, para a gente receber uma exaltação deles. E isso tanto serve como modelo, no caso nosso, no caso do papai, de liderança humilde, que reconhece quando erra, né? E que está disposto a mudar, a aprender, a pedir ajuda. É interessante vocês trazerem essa perspectiva e a gente acompanha, né, aqui na igreja também, na nossa comunidade, algumas famílias e também amigos nossos, e que eles têm sofrido justamente sobre essa questão da participação e do envolvimento. Vocês contando as histórias aí de vocês, né, ele tomando as iniciativas, fazendo atividades, mas tudo isso reflete uma presença muito ativa dos pais dentro da família, né? Da mãe em casa, do pai ali como exemplo também, como vocês colocaram, que ensina, que instrui, que está envolvido no processo de educação, né? Alguém que eles vão ver também como referencial, que protege, que toma iniciativa. Mas o que a gente percebe muito hoje é que muitos pais, de fato, deixaram, né, os seus filhos, né? Abandonam os seus filhos durante todo o dia. Terceirizam essa parte aí. Com certeza. Justamente. E aí eu não tenho envolvimento, né? Se a minha mãe não está em casa, não está comigo, se o meu pai não está aqui também me apresentando o modelo e dirigindo, né? Eu vou tomar iniciativa aqui, né? Eu estou só na minha casa ou eu vou para o contexto de uma escola onde também eu não tenho muitas vezes a liberdade de exercer alguma autoridade, de tomar alguma iniciativa, de realizar algum trabalho. Chego em casa, às vezes tem alguém que está fazendo a minha comida, que está arrumando a casa, que está preparando o meu colchão. E aí, quando os pais chegam em casa à noite, final da tarde, né, as poucas horas que eles têm, eles querem descansar. Então, qualquer desafio novo que o filho se propõe a fazer é algo que vai bagunçar a casa, que vai gerar Estragar o descanso. Barulho e estragar o descanso, né? Então, é bem interessante essa questão da participação, do envolvimento dos pais mesmo assim Não quer dizer que a casa deva ficar uma bagunça, né? A Bíblia fala que tudo tem que ser feito Sim. com ordem e decência, então a casa tem que ficar em ordem e decente tudo. Sim. Agora, eles sabem que, por exemplo, tudo que a bagunça que eles fizerem, eles vão ter que arrumar. Eles mesmos vão ter que arrumar. Não tem, pode brincar de Lego, pode, meu filho. Pode brincar e espalhar Lego pela sala inteira se quiser. Agora, quando terminar, você vai juntar tudo. Você está sabendo, né? Então, não tem muita... Mas uma atribuição, uma responsabilidade. A casa tem que ficar limpinha e ajuda a lavar o quintal. Vão lá os meninos, joga sabão, bota. Apesar de nós sermos nordestinos e nordestino tem essa forma de machão, de brabo, quase machista talvez, né? Mas aqui tem conversa não. Faz tarefa de doméstico, dobra a roupinha, aqui faz tudo. Teve até uma que eu já compartilhei uma vez, né? Que a iniciativa de dividir as tarefas veio deles quando eram mais novos, né? Eu não lembro qual deles, mas todos concordaram e disseram: por que a gente não faz cada um pouquinho e assim mamãe vai terminar mais rápido? E isso para mim é mais uma característica assim masculina e de uma liderança, porque eu me senti amada, cuidada e protegida, né, por esses pequenos grandes homens. Eu vi o cuidado do Senhor pela minha vida, então eu estimulo eles porque eu vejo que eles vão proteger as esposas, assim eles estão aprendendo com isso, né? Outra coisa que eu vejo assim, um caráter de liderança estar atento aos necessitados, serem atenciosos a crianças mais novas, respeitarem, valorizarem, e também aos mais velhos, aos idosos, né? Tratar com respeito, com diligência. Então, tudo isso vai formando. Outra coisa muito importante, assim, é ver o amor e o respeito do pai pela mãe, né? Em vários lugares a gente vê que a criança se sente amada com isso, se sente segura com isso. Então, além do pai estar dando um exemplo de como ele deve tratar a esposa no futuro,
eles estão se sentindo amados, está sendo uma proteção e uma segurança para eles também, né? E isso ajuda na formação do caráter deles, de serem mais seguros, de serem firmes, de terem confiança, né? Esse aspecto de Jesus, né? Que ele era amoroso, mas ele não era mole, ele era firme, né? Ele tinha esse equilíbrio maravilhoso. Firme, mas era terno, né? Exatamente. E tem até uma pergunta aqui. Pode fazer. Do Ranieri. A gente observa meninos moles, frágeis e que demoram a amadurecer. O segredo está em delegar responsabilidades? Delegar responsabilidades, puxar a orelha quando for necessário. Eu vejo muita não sei, uma psicologia atual aí dos especialistas de que menino tem que ser criado solto, que para informação. Aqui em casa não foi assim, não. Desde bebezinho fez coisa errada, ó. Não. Tem que saber os limites e obedecer os limites. Eu vejo, por exemplo, uma coisa que eu fico horrorizado e os nossos filhos só fizeram uma vez, que é, por exemplo, você vai para um shopping, vai para algum lugar e fica dando aqueles quer uma coisa, você diz que não e se joga no chão, você fica, é uma vez só que fizeram, aprenderam que não pode fazer. Já foi falha. Na frente, não adianta dar show, não vai ter. E muitos pais vão e dão, sei lá, o menino quer um sorvete e o pai não quer dar, e o menino começa a fazer o show, dá o show, aí o pai dá o sorvete e para, não, você está ensinando o seu filho que toda vez que ele precisar de uma coisa, ele dá o show e ele vai conseguir o que ele quer. Às vezes eu falo assim, se chorar, chorou, perdeu. Você tem que falar, fale calminho, relaxa, fale sem chorar. Se conseguir, aí sim eu vou ouvir. Começou a chorar, acabou a conversa aqui agora. Eu não quero saber. Aprenda a se controlar suas emoções. Eu acho que isso ajuda muito, não sei se... Mas eu acho que não é só delegar, né? Eu acho que é todo um conjunto que vai ajudar. Eu acho que às vezes muitos pais, por estarem ausentes, eles não exigem tanto, eles não cobram tanto, e aí ficam sempre, às vezes, com aquela culpa, e aí faz o que ele quer, não quer cobrar, porque eu tenho pouco tempo com ele, não vou usar esse tempo agora, só para estar cobrando. Realmente, se a gente tem o tempo com a criança e fica só cobrando, é importante também estar elogiando, estar fazendo coisas juntas. Dá muito carinho, muito beijo. É um conjunto, né? Não dá para definir isso com uma atitude só, né? Quando eu falo de responsabilidade também, pensando ainda dentro desse aspecto da responsabilidade, a gente tem muitos desafios, né? A gente pesquisou, estudou, né? A gente dentro da universidade, no contexto mais acadêmico, tem se envolvido de maneira prática com a educação nesses últimos 3 anos, né? Tanto ajudando algumas famílias, né? Dentro de uma perspectiva mais teológica mesmo, à luz das escrituras e com materiais, como ali na escola, né? Mas um desafio que a gente enfrenta muito é com a questão de preguiça e diligência. Demais. Né? Esse contraste, como desenvolver. Percebe, né, que alguns dos nossos alunos mesmo lutam muito com essa questão da preguiça, né, do esforço, do trabalho, da necessidade do trabalho. Queria saber se vocês lutam com isso, qual é o desafio, como é que vocês trabalham esse aspecto, né? Bem, o velho homem está lá, né? E o velho homem é preguiçoso, né? Não tem... Então, para lutar contra a preguiça, algo que acho o que a gente faz na prática é não dar tarefa incompleta como terminada, não. Você vai até terminar, não tem jeito. Por exemplo, eu gosto muito de música, gosto muito de louvar o Senhor com música, tenho alguma facilidade com alguns instrumentos, e aí ensinei, assim, colocamos um pouquinho na aula e agora eu estou ensinando eles o que eu sei dos instrumentos. E toda vez que vai ter uma aulinha, vamos lá, vamos fazer música. Aí vai para o quartinho de música lá, tem os instrumentos lá, cada um tem o seu. E é uma luta porque quando tem algo novo para ensinar, é uma virada da bateria nova, é um ritmo novo, é um querer chorar, chorar não. E vamos deixar de preguiça. Você está assustado porque é novo, mas você consegue. Eu acho que uma
Uma das frases que ele mais ouve desde criança é: você consegue. Se eu mandei você fazer, se eu pedi para você fazer, é porque eu sei que você consegue fazer. Eu não consigo. Consegue sim. Vai tentar até conseguir. Só sai daí, só desiste, só para quando conseguir. Não tem jeito. E a gente fica lá e consegue. Não tem jeito. Então, persistência, diligência. Às vezes, o lado contrário também ocorre. Às vezes, a insistência para alguma coisa que quer muito. Pai, eu queria muito isso. Aí, não, pai, não vai poder. Aí começa a insistir, ó, sem insistir. Agora não é hora de insistir, não. Já falou não, não é não. Acabou. Então, não sei o que ajuda. A gente, assim, um versículo que a gente usa para falar isso com eles também é que há tempo para tudo debaixo do céu, né? Então, eles vão ter tempo para brincar, para correr, para liberar energia, para se exercitar, mas também tem momento que eles precisam assumir a responsabilidade deles, seja estudo, seja lavar a varanda, jogar o lixo, mas eles concluírem aquilo para o qual foram designados, né? Então, leitura. Então, isso é uma questão, acho, de disciplina, né? O pai que ama, ele tem que estar conduzindo o filho até disciplina, né? Isso é um benefício, é um privilégio. Então, eles trabalham muito com leitura. Então, aqui em casa, a gente tem um horáriozinho assim, quando acorda, qual a primeira coisa a fazer? Ele já sabe, é orar e ler a Bíblia. Depois, pela manhã é mais tranquilo. Então, eles vão ler o livro. E como foi que chegou a isso, né? A ter essa diligência. Primeiro, a gente lendo para eles. Então, eles nos verem lendo também, porque a gente pode cobrar e não fazer. A gente precisa ser coerente. Então, se eles verem que a gente lê bastante para eles. Então, eles começam a ter prazer. Então, em relação aos estudos, a gente fala que é uma etapa para o futuro, né? Que eles vão ser provedores e que hoje o trabalho deles é estudar. Então, para lá na frente, eles serem provedores como o papai. Então, a gente usa a referência para eles verem a importância disso, né? Na vida deles. Vocês querem ter uma família, querem poder dar as coisinhas para os seus filhos, passear, fazer isso. Então, vocês precisam estudar hoje para lá na frente vocês poderem promover isso. Eu achei interessante algo aqui, eu não tinha pensado nisso. Mas aí eu vou ter que anotar as frases do Hernani aí. Vou fazer um post só com as frases do Hernani. Mas se eu te pedir, é porque você consegue. É interessante isso, que quando você trouxe essa frase, né? Eu acho que trouxe duas perspectivas, né? Dois pensamentos aqui. Tanto aquilo que Deus espera nas Escrituras, se Ele pediu, é porque Ele nos capacita, inclusive, para cumprir. Como também, eu acho que isso traz um ensinamento muito grande para o educador, para o pai, né? Eu preciso instruir, eu preciso capacitar para então exigir algo, né? E aí envolve o que a Luana falou aí, né? Isso é insegurança, né? Porque todos, de certa forma, são inseguros, principalmente com algo novo, né? Algo que ele nunca tentou, algo que ele nunca fez. Você pede para ele fazer, na hora de ir na parede, eu não sei fazer, eu sei que você não sabe fazer, você vai tentar fazer. Então eu coloco escrito alguma coisa aqui no quadro, faça assim, 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 assim. Tenta, errou, continua até você conseguir. Eu sei que você vai conseguir fazer. E a sensação de satisfação que a gente vê nele depois que ele consegue. Porque é engraçado, ele está quase chorando, sem chorar. Chorar não. Aguenta aí. A gente fica aqui o dia todo até você conseguir. E quando consegue, pronto, aquele peso sai das costas, aquele sorrisão e vai lá. Você já bater fazendo lá. Consegui. Que legal. Eu sabia que você conseguia. E aí, cair um monte de bicicleta, você vai conseguir andar hoje. Hoje você vai conseguir andar de bicicleta. E não tem jeito, vai andar. Legal. Essa perspectiva é muito importante assim, do educador, mas está relacionado também com aquilo que a Luana falou, né? De ser referencial, de ser exemplo. A gente tem tido alguns desafios, por exemplo, nesse processo de leitura mesmo, né? Com alguns alunos. Eles estavam super empolgados, a gente tem um processo de leitura em voz alta também, né? Na escola, e eles estavam super empolgados com isso. E aqui um parêntese, né? Deus enviou a pandemia aí para despertar alguns pais para a realidade. Nossa, a gente está vivendo muito isso. E eles estavam assim muito empolgados com a leitura.
envolvidos, queriam escutar a história, né? E aí alguns pais nos perguntaram, nossa, mas antes eles amavam tanto a leitura, gostavam tanto, e agora parece que é um peso para eles, né? E assim, não tem outra, não tem o que a gente falar. É a falta da cultura mesmo, de educação, né? Se a criança não vê o pai nunca vê o pai lendo nada. Vai gostar de ler. Ela poderia ver até a professora lendo e gostar, mas não vê os pais em casa, né? Então Mas tem uma outra questão aí também. Além de nos verem lendo e ver os frutos que isso gerou, né? Eu sempre falo que papai só é médico porque papai teve que ler muito. Papai na escola estudava muito, tal. Então eles têm essa perspectiva. E a outra coisa que me fugiu agora, eram duas coisas. Ler o que gosta. A mulher captou aqui. É ler o que gosta. Acho que esse é um detalhe importantíssimo, porque eu não sei se, pelo menos na minha época de escola, eu fiz um vestibular. Minhas professores aí, alguma tiver escutando, vai passar vergonha. Eu fiz um vestibular para medicina e praticamente não li um livro para didático. Um livro. É muito chato. Dom Casmurro, assim, sem querer criticar que gosta, tal, literatura clássica brasileira, mas não li. A professora mandava, o rapaz começava, que livro chato. Agora eu vejo o Davi, o meu mais velho, você pega uma coleção aqui, os Rangers, por exemplo, dessa grossura, 500 páginas, brincando, mas é chato dar livro para ele, porque ele, quando ganha um livro novo que ele gosta, ele em 3 dias, 4 no máximo, ele lê um livro de 500 páginas, ele senta, ele almoça lendo, aí filho, guarda o livro, por favor, filho, vamos na mesa conversar um pouquinho aqui. Ele só para quando ele termina o livro. Então, eu acho que esse é um detalhe que talvez os pais não pegaram ainda. Se você quer criar gosto pela leitura, dê coisa que o menino gosta de ler. Se ele gosta de esportes, pegue um livro do time dele que ele gosta, pegue uma biografia de Guga. Uma enciclopédia, por exemplo, meu menino jogava um tênis, ele pegou uma biografia do Guga aqui, dessa grossura, ele comeu, devorou. Então, depois que ele aprende o prazer que é ler e viajar com as histórias, aí sim você tem que colocar alguma coisa mais produtiva, senão ele vai ficar só lendo aquilo que ele gosta também, né? Não é bem assim. Mas pelo menos para desenvolver esse prazer, no início, é fundamental isso. Sejam coisas que ele sinta prazer. Uma coisa que a gente sempre fez muito, desde bebezinho, ainda hoje, engraçado, a gente vai para o shopping, quem quer ir passear? Vamos passear no shopping, bora, vamos fazer o que no shopping? Para a livraria, papai. É engraçado isso, a gente fala, o pessoal fica espantado. Mas a vontade deles de ir para o shopping é fazer um lanchinho diferente e sentar na livraria e aquele monte de livro lá na seção deles lá, sair pegando e ler um, e ler outro, ler um, e ler outro, ler outro. Quando não sabiam ler, sentavam no meu colo, vai lá, escolha qualquer livro aí. Eles vinham, traziam, sentavam no colo e a gente lia para eles. Então, ler nunca foi peso e imposição para eles, responsabilidade. Ler sempre foi prazeroso, ver as figurinhas e tal, e conhecer as histórias, foi algo natural para eles gostarem de ler. Mas aí hoje, mesmo que sejam leituras que eles não se interessam ou não queiram, precisa ler algum material do estudo, como eles criaram o hábito, como eles desenvolveram, porque é um exercício, né? Então, eles, por obediência, eles leem, não fica tão pesado, porque eles hoje têm esse hábito, né? Então, a gente também não pode ir para outro extremo de dar só o que a criança gosta, né? Tem que dar responsabilidades. E uma das responsabilidades deles é algumas leituras que vão cooperar para o estudo deles. Então, mesmo que não seja mais uma biografia ou uma aventura, eles estão lendo um livro que está contribuindo para a formação deles, mas eles criaram esse hábito a partir disso, né? De ler o que gosta. A gente exercitou esse hábito neles através de leituras do interesse deles, né? E até hoje a gente procura até o material que vai ser para a formação dele ser em alguma linguagem, algum jeito que venha proporcionar mais interesse neles, né? Eu vou fazer uma pergunta que não estava aqui no escrito, mas é uma tema que me interessa, né? Essa questão. O que é que eu percebo também, né? Existe muito daquela cultura na qual nós somos formados, né? A gente está falando, assim, de alguns pais e tudo mais, mas, assim, eles tiveram também uma formação, né, como leitores, como pessoas que se envolvem com a educação, como pessoas que se envolvem no estudo. Eu queria saber de vocês se vocês precisaram fazer algo para desenvolver essa cultura,
dentro do lado de vocês? Qual seria alguma dica, né? Aí para nos ajudar dentro desse processo, para que mais tarde a gente possa também educar nossos filhos. Não sei se... Mas eu não sei o que eu falo para eles. Pode falar o quê? Como a gente está desenvolvendo aqui? Não, diligência de querer estudar para querer... A pergunta é sobre como fazer que eles queiram estudar? Nós... Pode falar. Não, vou falar o seguinte, ó. Próxima frase do Hernando, já nota. De vez em quando eles estavam querendo baixar a bola, papai, cansado, não sei o que, filho, presta atenção. Presta atenção. Por favor, não quero ofender ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Eu disse assim, papai, vamos, pensa aqui comigo, vamos sentar, senta aqui todo mundo, vamos sentar nós três. Calma, senhor, calma. Não fala. Eu não sei o que... Eu vou tentar. Seguinte, ó, filho, você tem duas opções. Geralmente, quando a gente sempre tem essa conversa olho no olho, duas opções. Ou você não estuda e não aprende a gostar de estudar, de ler, fazer tarefinha que a mamãe passa, que a gente passa, tal. E aí lá na frente, vou falar como eu falo, tá? Você vai ser um limpador de fossa. Sabe fossa, sabe esgoto, sabe gari, não desmerecendo gari, limpador de fossa. Mas olha, você tem duas opções. Ou você não estuda, não se esforça muito, e lá na frente você vai sofrer muito no sol quente para conseguir um pouquinho de dinheiro, para conseguir ter algum conforto, comprar uma casinha boazinha para você, para sua esposa, para seus filhos, ou você faz feito como papai, para papai conseguir dar pagar uma casa legal para a gente morar, e a gente conseguir viajar de vez em quando, comprar os brinquedinhos que você gosta. Você não gosta de brinquedinho? Ó, isso aí é caro, muito. Papai teve que estudar muito, desde a época de vocês. Papai sempre estudou muito, se dedicou, e hoje, graças a Deus, papai consegue ter um dinheirinho sobrando para comprar. Imagina, e aí, o que é que você quer? Não, papai, eu quero também. Pronto, então vamos estudar. O ânimo já voltou, entendeu? E essa perspectiva da responsabilidade, mais uma vez, trazendo eles para essa perspectiva de que eles são homens, né? Eles são homens em formação. Então, se eles querem providenciar, né, prover para a sua casa e tudo mais, a responsabilidade já começa agora, né? Então, vai plantar na frente o que colher a partir de agora. Então, vamos começar. Você vai colher lá na frente o que plantar a partir de agora. Então, vamos começar a plantar direitinho, vamos fazer tudo que é necessário fazer desde agora, não tem... Aí eu acho que isso se aplica aos pais. Então, se vocês querem proporcionar uma boa educação para os filhos, vão estudar, ou vocês não vão conseguir. Não tem outra, né? Uma postura que você precisa assumir diante dessa autoeducação. Não tem atalho. Pedir conselho. Nós, graças a Deus, temos os pais da Luana. O pai da Luana é um dos pastores, então ela desde cedo foi criada nos caminhos do Senhor. Isso com certeza ajudou a gente muito. Mas muita coisa com relação à criação de filhos, por exemplo, não teve jeito. A gente teve que sentar e pedir conselho, como é que faz isso, tá? Estamos tendo dificuldade nessa área, e graças a Deus a gente tem pessoas que a gente pode chegar e pedir conselho e orientar, e abrir a vida e desorientar. Isso é fundamental, né? Sobre a questão de afeminação, a gente vive uma cultura que infelizmente tem conduzido a masculinidade para essa afeminação, né? Então, como não só proteger, né, mas educar filhos para a masculinidade dentro de uma cultura que tenta afeminá-los, né? São 3 homens, né, aqui em casa, então, e nós somos nordestinos, né, pernambucanos, então a gente já pode imaginar que desde cedo levaram muita tapinha nas costas para... Mas agora, falando sério, desde muito cedo, desde sempre, que a gente fala com eles o seguinte, que Deus, com muita clareza, colocou limites muito óbvios, como você vai ler a palavra, entre o que é coisa de mulher e o que é coisa de homem. Não tem muito. Então, atitudes de homem é para ser homem. Muitas vezes, quando queriam fazer alguma coisa mais diferente, olha para mim, vamos lá, olha no olho do papai aqui. Você já me viu fazer assim? Você já viu seu avô fazer assim? Você já viu? Então,
chego a falar isso de forma aberta para eles. Ó, aprendam a imitar o seu pai, aprenda a imitar seu avô, não vai imitar, sei lá, uma celebridade, não vou falar o nome de ninguém para não. Vai imitar uma celebridade, tá? Não é porque ele é famoso e muitas pessoas admiram ele que é para ser admirado de jeito nenhum. Para ser admirado é Jesus, para ser admirado é seu pai, é seu avô. Então, sei lá, isso tanto na questão de masculino e feminino, mas na área sei lá, nada, quem for contra mais uma vez, mas tatuagem, por exemplo, eu não gosto. Agora, seu pai colocou tatuagem, seu pai colocou, seu avô tem, então para quê? Corte de cabelo, ó, seu pai tem cabelo grande, então vocês vão imitar aqueles que vocês admiram. Eu não quero vocês olhando, admirando jogador de futebol que faz isso, faz aquilo, que usa esse adereço aí de beleza, nada disso. A gente não expõe muito eles também por exemplo, televisão. A gente tem o aparelho, mas a gente não tem sinal de televisão. TikTok, eles não têm contato com isso. Eles não têm... Quem tem celular aqui somos nós dois. Então, até quando eles querem ver alguma coisa, a gente está junto. E algumas coisas que a gente não concorda, que vê que foge do padrão de Deus, a gente reprova. Então, eles veem a gente reprovando. Às vezes, alguns coleguinhas que chegam com atitudes. Então, a gente reprova algumas atitudes. Então, eles estão vendo a gente se posicionando diante daquilo que não agrada ao Senhor. Uma coisa que tem acontecido é algo muito sutil que a gente precisa estar buscando o Senhor discernimento, porque às vezes a gente vai permitindo na nossa casa sem perceber. Não precisa nem ver uma televisão ou um filme ou alguma coisa que tenha isso, mas às vezes o fato do pai estar presente e eles passarem um dia com a mãe pode formar, mesmo dentro da igreja, pode formar jovens com essa característica de preguiça, sem assumir responsabilidades, adolescentes eternos, né, que não querem... O rapaz cresce e não quer assumir responsabilidade nenhuma, ter compromisso, e às vezes ele admira tanto a mãe e vai mudando algumas características dela sem perceber, sem que a mãe perceba. Então, ele precisa de uma mãe carinhosa e atenciosa, mas ele precisa de uma figura masculina. Então, quem é mãe solteira ou viúva, ou que não tem essa figura, é importante procurar uma referência de homem para que o filho possa seguir e que essa referência possa ser modelo para eles, possa instruir, possa estar presente também. Passar tempo com eles. A gente tem um exemplo, uma amiga em Campina Grande, que o marido deixou ela com 3 meninos pequenos. E quando eu estava grávida de Lucas, a gente hospedou eles e eu fiquei assim muito feliz. Eu conheci eles pequenininhos, cheguei a carregar o mais novo no colo, mas aí eles estavam 3 rapazes que para mim eram as referências de homem, que eu olhei, eu fiz, Deus, eu quero que meus filhos cresçam como eles. E foi uma mãe solteira que produziu, não, assim, foi fruto, né, de uma mãe solteira, mas que ela buscou essa ajuda, os irmãos supriram essa ausência e esses 3 jovens comprometidos com o Senhor, santos de caráter e nordestino cabra macho. E por isso também é tão importante a igreja, a comunidade cristã envolvida na educação também, né? Muito legal. É legal. Vocês trouxeram esses 3 aspectos. E assim, né? Eu acho que não é só importante a igreja, infelizmente também, né? Dentro de alguns modelos modernos até, né? Porque eu vou para a igreja como que atrás de um produto, de um consumo, né? Então eu tenho um lugar que eu visito de vez em quando, consumo aquilo que eu quero e vou embora, né? Então, uma igreja assim não consegue suprir essas deficiências, esse apoio. É igreja comunidade, né? Irmãos, família, né? trazer para casa, participar das felicidades. Isso é igreja. Não é irmãos. Se é irmãos, tem que estar junto, tem que fazer junto. Em Atos 2, diz que eles tomavam as refeições com alegria, não é prédio, não é tempo, não é uma reunião, é uma convivência, é relacionamento, né? Senão não é igreja. Isso pra gente é algo assim que a gente ora muito para que Deus permita com que a gente desfrute, né? A gente conversava ali antes, né? Tanto a gente tem muito desejo de fazer educação domiciliar, como outras famílias também da nossa comunidade aqui, da nossa igreja. E
a gente tem orado muito a Deus em relação à nossa comunidade sempre, né? Para que a gente possa desenvolver de fato essa comunidade educacional. Não é uma família que educa simplesmente a família isolada, né? Também não é eu não vou entregar também meus filhos a uma igreja para que a igreja forme, mas essa vida de comunidade que nos dá a oportunidade de fato de prover esse referencial de Cristo Jesus, de onde o pai vai ser também instruído, orientado, e vai se submeter a esse ensino, e eles vão poder perceber isso. Eu acho que isso é muito precioso, já que a gente abriu essa porta aí, mas a importância do envolvimento da comunidade, né? Da Igreja de Cristo Jesus também. E também acho que uma coisa interessante, assim, pensando em escolas também, né? É envolver os pais mesmo, né? Muitas vezes a gente vê, assim, nas reuniões de pais, quem está lá? Né? É reunião de mães, às vezes, né? Porque os pais não estão lá vendo, acompanhando, eles não querem saber do problema, eles não querem ser responsabilizados e tudo mais. Mas é necessário envolver os pais, né? Os homens mesmo, porque quando você vai puxar a responsabilidade, a mãe tem a sua responsabilidade? Tem, mas ela está submissa ali à autoridade do pai. Então, se o pai não se posiciona, se ele não é ali autoridade, modelo e tudo mais que vocês já falaram, dificilmente, né, as coisas vão mudar. Então, realmente precisa desse referencial masculino, né? Isso é muito importante, até assim, na perspectiva educacional das escolas. E aí, vamos passar para o próximo? Vamos sim. Tá. O tópico que a gente separou também, né, foi a questão da educação dentro de uma pureza sexual, né? Como é que hoje em dia a gente vê aí crianças, né, se envolvendo sexualmente e muito mais do que isso também, crianças tendo contato aí com pornografia, outras coisas, né? Então, vocês já falaram um pouquinho que vocês não dão acesso via TV e outros tipos de mídias, né, que eles estão sempre ali sendo auxiliados, supervisionados e tal, mas como eles acreditam que se mantém esse ambiente que não é assim de omitir que existe a sexualidade, né, que é de instruir dentro de uma sexualidade bíblica e tudo mais. Como é que a gente faz isso com meninos? Bem, eu acho que ajuda muito, além da questão da gente poder lutar ao máximo para preservar a ingenuidade deles o máximo possível, né? Então, o fato deles não terem acesso a muitas coisas, podem até ter curiosidade, mas não vão ter muito a oportunidade de já ajuda. Não tem tanto acesso e controlar esse acesso, né? Até para a gente toma cuidado até para não gerar curiosidade nessa área, para que eles não venham ter interesse precoce de descobrir outras coisas, né? Até o próprio ensino mesmo. Eu fui pegar um livro de ciências e eu tive que arrancar algumas páginas, porque eu não acho que é a idade para saber certas coisas. A gente tenta evitar ao máximo ser criterioso na leitura, e eu acho assim que hoje as maiores influências nessa área, eu acredito que são a mídia, as amizades e os pais. Então, se a gente corta a mídia, se a gente é criterioso nas amizades e a gente está presente, vai ficar mais fácil, né? Em relação às amizades, isso eu aprendi com meu pai, e que ele foi, assim, quase tudo, na verdade. Eu não consegui ler livros muito cedo, mas a maioria das coisas que eu recebi, assim, do Senhor, tanto na formação de filhos como de comunhão com Deus, foi através do exemplo dele, né? Então, boa parte da formação dos meninos não foi com base em leitura, foi com base na história que ele escreveu com a gente, que meu pai escreveu com a gente, né? De exemplo, de instrução. Então, assim, meu pai era o tipo de pessoa que meus amigos eram amigos dele. O menino da faculdade queria ir lá em casa, aí queria só ficar lá embaixo. Ele dizia, não, se vem aqui é para subir e vai conversar comigo. Então, ele tinha esse interesse de ser amigo dos meus amigos. Então, assim, naturalmente a gente criou os meninos da mesma maneira, trazendo as crianças para dentro de casa, procurando ser amigos dos pais das crianças também, né? Então, e o Senhor tem nos presenteado com verdadeiros amigos, com a riqueza nisso, que são pessoas que têm contribuído, as crianças entre si, né? E os pais também nos abençoando. Mas aí o principal de tudo, que às vezes eu vejo
uma brecha nessa área da sexualidade, é a criança não encontrar nos pais essa amizade, porque tudo que eu queria conversar era com a minha mãe, era com meu pai. Eu não procurava o conselho dos amigos, o que eles pensavam. Os melhores amigos eram meus pais, então deles é que eu queria ouvir e receber aquelas coisas, né? Então, eu acredito que é isso, que essa brecha que os pais têm deixado com os filhos tem permitido com que eles, até a própria carência, né? Eles têm uma carência em relação aos pais e acabam procurando isso no mundo, acabam expostos a buscar isso em outros relacionamentos que também não vão suprir eles, né? Seja na parte de descobrir as curiosidades, ou seja na parte, você não perguntou, mas na parte de relacionamento, de namoros, por exemplo. Isso, legal. E, bem, uma postura nossa, uma fé nossa, é que relacionamento de namoro, de carícia, é só depois do casamento. E ele conosco foi assim. E às vezes, desde criancinhas, são ensinados, olha, beijar na boca, é só depois que o papai deu o primeiro beijo na mamãe, lá no altar, lá. Eu nunca tive beijado. A gente também. Pela misericórdia de Deus. Foi, muito legal. Desde novinho, sabe que tudo isso aí tem que ficar guardadinho para lá. Então, e não só o papai, né? O tio foi assim, os dois tios, os irmãos dela foram assim e tal. E a gente vai apontando aquilo ali, foi assim, aquilo. Então, é para imitar aqueles ali, tá? Não é porque os jovens você vê namorando aí no meio da rua que isso tá para fazer, não. Não é porque todo mundo faz, uma frase que eles ouvem muito desde criança também. Não é porque todo mundo faz que vocês vão fazer. O nome de vocês não é todo mundo. Um personagem bíblico que a gente vira e mexe, está tocando no assunto dele, sempre quando fala esse assunto tem que voltar nele, é Noé. Eu chego para eles e digo assim, ó, Noé era o único no mundo inteiro que agradava a Deus. O único. Você imagina. Você está num lugar, no mundo inteiro, não tem mais ninguém que era justo, bom e que buscava e agradava a Deus. Então vocês têm que ser assim. Pode estar, não é porque está todo mundo falando que tal coisa é certa, boa e que vocês vão entrar na jogada e fazer e imitar, não. O que é que a Bíblia diz, o que é que Jesus quer que você faça, o que é que o papai faz para vocês imitarem, esse é o modelo. Não é que todo mundo está fazendo o que vocês vão fazer, não. E o fato, assim, de por acaso o pai não ter vivido isso, não quer dizer que não pode ensinar isso ao filho, né? Eu recebi isso dos meus pais, mas a história deles foi diferente. E através do exemplo deles, eles me ensinaram a viver dessa maneira, né? Minha mãe casou com 14 anos, teve filho com 15 anos, casou porque estava grávida. E todo mundo elogiava porque ela era uma mãe jovem e eu queria ser igual a ela, né? Mas ela dizia, minha filha, eu fiz uma escolha errada, eu colhi frutos disso. E aí ela, na palavra, me instruiu a caminhar dessa maneira. Então, o fato, eu estou falando isso para ninguém desanimar, assim, pelo fato de não ter vivido isso, né? Que você pode ser exemplo para seu filho. Minha mãe sempre foi exemplo para mim. A humildade dela, o desejo dela de buscar o Senhor e a instrução dela na palavra me fizeram ter o privilégio de viver isso, né? Que para mim é um privilégio. Uma vez, um irmão da igreja falou para mim, Luana, quando você se comprometer, case logo, porque é horrível esse padrão de santidade. Aí eu fiz, como assim horrível? Deus está me poupando. Ele falou para mim, mas no coração fiquei, poxa, eu acho que é um privilégio, porque Deus está me guardando, é um cuidado do Senhor com a minha vida, poder viver dessa maneira. E isso que a gente tem procurado ensinar os meninos, né? E aí outra coisa que na faculdade o pessoal pegou muito no meu pé, aí eles diziam, Luana, você não é normal. Eu fiz, olha, o normal não é o comum. A palavra de Deus não mudou, né? Então, o que hoje é comum no mundo é o pecado, tem se multiplicado a iniquidade. Mas o normal é o que Jesus viveu aqui, é o que ele ensinou a gente, é ser santo. Então, a gente tem que ensinar os jovens a se posicionarem com firmeza, né? A ter convicção da palavra. E que o que eu aprendi, né, quando era jovem, assim, sobre esse assunto a gente não consegue ensinar muito em relação aos filhos, mas a gente pode compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Então, eu às vezes ficava meio com vergonha, porque o pessoal vinha, debochava tudo,
Aí, através do exemplo de alguns irmãos, eu disse, rapaz, quem tem que ter vergonha é quem está na prática do pecado. O que eu tenho vivido não é vergonhoso, é o que é nobreza, é o que o Senhor tem revelado ao meu coração, é um privilégio. Então, eu comecei a me posicionar, assim, com ousadia diante daquilo que o Senhor estava falando, né? Aos nossos corações. E eu acho que é isso que a gente tem que estimular. O fato de sermos diferentes não pode deixar os meninos intimidados, né? Mas a gente estimular eles a se posicionarem com fé e autoridade diante do que é verdadeiro, puro, amável, que tenha virtude e boa fama. Eu achei Muito importante bom. falar uma coisa agora, que estou incomodado a falar há algum tempo, ó, que a gente não falou ainda. Até agora a gente só falou das nossas virtudes, tá? Mas a gente tem um monte de defeitos também, um monte de defeitos e erros. E, assim, acho bom falar isso agora para não desanimar quem por acaso esteja achando que não está nesse padrão, que não viveu esse padrão. Ó, fique tranquilo, eu não vivi esse padrão, eu me converti adolescente, não tinha feito já muita bobagem, fiz bobagem, inclusive depois de convertido também. Mas sempre é tempo de recomeçar, de parar e rever os caminhos e mudar e melhorar. E com os meninos também, muitas e muitas vezes a gente chegou para eles para pedir perdão por coisas e para ensinar eles, inclusive com erros nossos do passado. Ó, papai, na sua época, fazia assim, 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 isso está errado. Não faça como o papai fazia. Então, a gente queria saber também se vocês têm alguma dica de livro, fora aquele que a gente já mostrou, né? Futuros Homens. Vou mostrar de novo aqui para quem não estava da outra vez. Vai, por favor. Do Douglas Wilson, tá bom, pessoal? E mostra de vocês aí. Mostra de vocês, parece que a gente não tem, a gente tem que comprar. Faça-me rei. Faça. Que legal. Qual ator? Como é o nome do autor? Steve Farrar. Espetacular. Ele Steve Farrar. Já anotamos. Já Anota anotamos. aí, pessoal. E o E esse outro vai. aqui é excepcional, principalmente para quem tem filhas mulheres, mas que tem filhas homens ou filhos esse homens daqui é também. para os dois, é a importância do pai na Diferença criação. que o pai faz. A Qual o autor? é o Josh McDowell. McDowell. Aliás, esse Josh McDowell, tudo dele é excelente. Tudo dele é muito bom. Tem um livro, inclusive, que foi muito importante para a minha conversão e minha solidificação, chama Mais Que Um Carpinteiro. Esse livro, tudo desse rapaz é excelente. Josh McDowell. Verdade. Pois fica aí as dicas. Faça-me rei e a diferença que o pai faz. A gente vai colocar no link A gente na coloca descrição. depois lá também. Gente, a gente queria agradecer muito vocês. Foi muito bom ouvir tudo que vocês Verdade, falaram. muito legal muito mesmo. rico. E obrigada aí por darem o seu tempo também para abençoar. Muitas pessoas assistiram. Que Deus continue abençoando vocês. A gente continua acompanhando lá as histórias. E orando por vocês aí. Contem com as nossas orações Obrigada aqui. pelo convite, pela oração, pelo carinho de vocês. É isso. Para nós é um prazer enorme. Estamos à disposição aqui. Mais uma vez, nós não somos perfeitos, temos muitos defeitos, mas um pouco que a gente recebeu nosso Senhor aí, nossos pastores, nossos discipuladores, a gente pode passar com alegria. Foi ótimo. Gostamos. Joia, muito bom. Obrigada, Tchau, o pessoal. Paulo estava aí também. É o Paulo, pai das Deus minhas. abençoe vocês. Deus abençoe Amém. Grande abraço, vocês. gente. Vê se a gente se encontra pessoalmente, hein? Ah, se Deus quiser. A gente não está tão longe, não. É.